Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Trilogia de Nova York do Paul Auster. Esse aqui foi então meu primeiro contato com o autor. E sim, gente, já quero ler tudo que esse homem escreveu. Achei simplesmente incrível esse livro. Mas então, esse aqui é o tipo de livro que eu gosto de chamar de livro cebola, porque ele tem muitas camadas, você pode seguir várias linhas interpretativas, e enfim. E esse livro é composto, na verdade, por 3 histórias, tá? A primeira delas é a City of Glass, né, Cidade de Vidro. A segunda é Ghosts, Fantasmas. E a terceira é The Locked Room, que seria então o quarto trancado, é isso mesmo? Depois vocês me contem como é que ficaram esses títulos em português. E uma coisa interessante é que a primeira história, City of Glass, foi publicada em 85 e as demais em 86. Aí só depois disso é que os editores resolveram reunir as 3 histórias então em um único volume. E quando a gente chega à terceira história, a gente percebe que essas 3 histórias estão interligadas de alguma forma. Esse aqui então, talvez a gente possa dizer que se trata de um romance policial, mas essas histórias de detetive que a gente vai lendo aqui nesse livro, na verdade são apenas a camada, sei lá, camada superficial do livro. E a cidade de Nova York aqui no livro vai meio que funcionar como um labirinto por onde esses personagens, né, que são detetives, precisam, né, transitar para colher pistas para os casos que eles estão investigando, enfim. Então vamos lá, vamos conversar sobre cada uma dessas histórias. A primeira história, né, a City of Glass, ou Cidade de Vidro, vai contar pra gente a história desse cara que é um autor de livros policiais, muito recluso, e assim, ao longo da leitura a gente vai descobrindo que ele se tornou essa pessoa reclusa devido a um grande problema que aconteceu com a família dele. E ele escreve esses livros dele usando o pseudônimo de William Wilson, né? Pra quem é leitor de Poe, vocês sabem que William Wilson é um dos contos mais famosos dele. É um conto que vai tratar da questão do doppelganger, né? Aquela coisa do duplo. Então a gente tem o William Wilson entrando em contato num dado momento da vida dele com um outro William Wilson, que além de ter o mesmo nome, é muito semelhante fisicamente a ele também. E as histórias desses 2 homens vão se entrelaçando ao longo da história. Enfim, é um conto bem interessante. Então perceba que a escolha desse pseudônimo para esse autor de livros reclusos, etc., também é bem interessante. E aí o que acontece com ele é que um belo dia ele começa a receber telefonemas insistentes de um engano. Então você tem uma pessoa que do outro lado da linha está querendo falar com Paul Auster. Sim, o autor do livro. Na verdade não é o autor do livro, é um personagem com o mesmo nome do autor. E aí, nos primeiros telefonemas, ele vai respondendo, olha, né, sinto muito, não tem ninguém aqui com esse nome, aquela coisa de sempre. Só que chega um momento em que ele se irrita e ele resolve fazer de conta que ele é o Paul Auster mesmo. Então ele responde lá, tá, sou eu. E aí ele vai percebendo que a pessoa do outro lado da linha está querendo, na verdade, os serviços de detetive do Paul Auster. E como ele já tá meio que cansado daquela vidinha reclusa dele, ele acaba, né, enfim, assumindo essa personalidade de Paul Auster, aceita o caso como se ele fosse realmente o detetive. Então o caso que ele precisa investigar, na verdade, trata-se de um homem que desapareceu. É o pai desse garoto que foi procurar o detetive. E esse pai tinha feito alguns experimentos estranhos com essa criança. Tinha trancado ele num quarto escuro durante boa parte da vida, sem nenhum contato com outras pessoas, porque ele queria que o filho falasse a linguagem real, sem nenhum tipo de influência de outras pessoas. E eu já vou retomar essa questão da linguagem mais pra frente. E um detalhe interessante a respeito desse autor é que o nome dele mesmo é Daniel Quinn. Então a gente tem ali as mesmas iniciais de Don Quixote. Num dado momento dessa história, ele vai conhecer pessoalmente o Paul Auster, né? Ele tá fingindo ser esse cara. E esse Paul Auster, que também é um escritor, está no momento escrevendo um artigo sobre Don Quixote. Mas tá, ele vai se envolvendo cada vez mais nessa história, e aí num dado momento a gente percebe que essa investigação dele tem a ver com a história da Torre de Babel. Então essa história toda tem a ver com linguagem. Aliás, não só a primeira história, todas as 3 histórias têm muito a ver com linguagem. Ok, agora vamos para a segunda história, que é Ghosts, Fantasmas. Então aqui o autor vai atribuir nomes de cores para os seus personagens principais. Chega a ser até um pouco confuso no início da leitura. Então a gente vai ter o azul, né, o blue, investigando a vida do Black, amando do White. E aí, conforme a gente vai seguindo a história dessa investigação, a gente vai percebendo que o azul está cada vez mais imerso ali na história do Black. Não vou contar mais nada sobre essa história. E aí a gente tem também a terceira história, né, The Locked Room, ou o quarto trancado, em que a gente vai acompanhar a história de um autor que está sem criatividade e um belo dia ele recebe o telefonema da esposa do melhor amigo dele, que também é um autor de livros, só que esse sim muito criativo. Esse cara sumiu então e ela está pedindo a ajuda do melhor amigo para encontrá-lo, enfim. Esse cara que sumiu deixou muitos escritos não publicados e são todos muito bons. E esse melhor amigo dele que ficou resolve então publicar todos os livros desse cara. Só que assim, o autor dos papéis não queria que aquilo fosse publicado. Outra coisa que ele acaba fazendo também é meio que substituindo esse amigo desaparecido na família dele. Então ele vai ficando com a esposa, vai tratando o filho do cara como seu próprio filho. E esse terceiro conto amarra direitinho a trilogia. Então tem alguns detalhes aqui nessa terceira história que vão remeter a gente a
história, a segunda história, na verdade mais a primeira do que a segunda. E então, como eu ia dizendo pra vocês, esse livro aqui vai tratar da questão da escrita e da linguagem. E talvez essa questão seja a mais importante nesse livro. Então, como eu tinha comentado com vocês, a parte da história policial, né, história dos detetives, investigações, etc., isso acaba ficando na camada mais superficial da leitura mesmo. Quem já tinha feito uma coisa muito parecida é o Umberto Eco, com O Nome da Rosa também. E aqui nesse livro a gente tem a linguagem como forma de criação de imagem através das palavras. Então vamos lá, quando você define algo através de palavras, como por exemplo substantivos, o substantivo ele representa uma coisa, né, um objeto, mas será que ele está definindo no sentido de definitivo mesmo aquele objeto? Então isso acabou me lembrando um livro que eu terminei recentemente, também já tem vídeo aqui no canal. Esse aqui é o segundo volume do Minha Luta, né, do Karl Ove Knausgaard. Na página 129 ele vai dizer o seguinte, ó: a literatura não se resume às palavras. A literatura é aquilo que as palavras despertam em que lê. Aquilo que as palavras despertam em que lê. Então as palavras em si seriam menos importantes do que a impressão que a palavra causa no leitor, certo? E aí a gente tem que lembrar também que esse livro, né, a trilogia de Nova York, foi escrita em inglês. E na língua inglesa, né, todo mundo, né, enfim, quem tá até no inglês básico, né, a gente conhece o verb to be. E esse é um verbo que pode dizer duas coisas diferentes. Ele pode querer dizer eu sou ou eu estou. Então perceba que quando você se apresenta dizendo I'm fulano, você pode estar querendo dizer eu sou fulano ou eu estou fulano nesse momento. Veja aí como é fácil criar um pseudônimo em inglês principalmente. E aí a gente volta à questão do doppelganger, do duplo. E talvez é uma questão que seja mais interessante do que isso tudo, que é a questão da verdade mesmo. O que é a verdade se a gente se comunica através de palavras e as palavras não definem, no sentido de definitivo mesmo, as coisas como elas são. Então perceba que esse livro aqui vai muito além da questão de ser um livro policial, gente. Outra coisa, né, pra gente prestar atenção também é a questão de Nova York. O autor, o Paul Auster, nasceu em Newark, em New Jersey. E Newark faz parte, então, da região metropolitana de Nova York, ou seja, ele conhece bem ali a cidade. É mais ou menos o que acontece com a gente que veio da grande São Paulo. Então a gente também conhece muito bem São Paulo. E ele é considerado por muitos como o cara que representa Nova York em seus livros. E aqui nesse livro a cidade é muito bem descrita, né? Todas as ruas, os estabelecimentos, etc. Então é quase como se Nova York fosse a única coisa concreta nessas histórias, minha gente. Agora veja bem, na última história tem um momento em que o personagem principal precisa ir a Paris. E talvez por a gente já estar tão acostumado com a descrição de Nova York, quando ele vai para Paris, a transição é sutil na escrita, né? A gente já está acostumado com a descrição de uma grande metrópole. E com isso o autor vai brincando com a nossa familiaridade, digamos assim, com essa ideia de que na cidade grande você pode ser quem você quiser, né? Porque afinal de contas é tanta gente, né? Enfim, quem é você ali no meio? Isso em contraponto às cidades pequenas, em que todo mundo se conhece e tudo mais. Então é muito comum a gente ouvir jovens, né, que moram nessas cidades pequenas, dizendo que, né, eles têm o sonho de ir para a cidade grande, porque lá eles vão poder ser quem eles são, enfim. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, é muito difícil ser quem você realmente é, não é mesmo? Agora, no meio de uma multidão frenética, isso fica bem mais fácil. Então, esses personagens do Paul Auster vão criando pseudônimos, vão assumindo cores, vão assumindo personalidades, com muita tranquilidade, assim, eles têm muita liberdade para fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa a respeito desse livro que eu juro que eu não quero que vocês me interpretem mal, gente, mas eu acho que esse aqui é um livro que vai funcionar melhor se você já tiver uma bagagem de leitura. Então, nesse livro aqui ele vai fazer menção a diversos outros grandes livros da literatura universal. E para quem já leu Don Quixote, O Paraíso Perdido, As Folhas de Relva, do Walt Whitman, o próprio William Wilson, do Edgar Allan Poe, e talvez até pelo menos o Gênesis da Bíblia, né? Essa leitura aqui vai ser bem menos penosa, eu diria. Mas também é aquilo, né? De repente, se você ler esse livro sem ter essa bagagem, de repente, a partir daqui, você vai ter, então, vontade de ler esses livros que eu mencionei aqui pra vocês. O que também é ótimo, certo? Inclusive, aqui nesse livro tem um momento bem interessante ali na segunda história, né? Fantasmas, em que dois personagens estão conversando sobre literatura. Enfim, tem muitas conversas sobre literatura aqui no livro todo, gente. Mas então, eles estão conversando sobre livros, etc. E aí um deles vai se lembrar de uma história, de um conto que ele tinha lido de um cara chamado Nathaniel Hawthorne. É o cara que escreveu A Letra Escarlate. Então nesse conto ele vai contar a história de um cara que
resolve pregar uma peça na esposa e aí ele sai de casa, some, mas continua frequentando aquela vizinhança, continua vivendo por ali, observando a família dele. E aí, enquanto eu tava lendo essa história aqui nesse livro, eu me lembrei de um filme que a gente assistiu recentemente, eu vou colocar a capinha aqui do lado. O filme se chama Wakefield, inclusive o título da história do Hawthorne é o mesmo. E nesse filme, que é com o cara do Breaking Bad, a gente tem essa história mesmo, só que nos dias de hoje. É um filme interessante, fica a dica aí pra vocês. E é isso então, gente. Aqui a gente tem um livro super bem escrito, essa questão do labirinto, né, ou seja, Nova York, né, onde o autor vai colocando suas cobaias, né, seus personagens pra transitar. É bem desenvolvido, mas apesar de eu ter achado esse aqui um livro excelente, eu não acho que ele seja tão satisfatório assim enquanto livro policial. Pode ser, inclusive, que ele tenha sido escrito assim de forma proposital pelo autor, então o livro ele tem aquele climão no ar, né, das boas histórias de detetive, mas a solução do mistério em si, pelo menos pra mim, não foi satisfatória. Não sei vocês. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês já leram a trilogia de Nova York, me contem o que vocês acharam da questão da linguagem aqui no livro, do livro como um todo, e a questão da solução do mistério também. Então é isso, fica a dica aqui pra vocês de um livrão que me parece que só tem a crescer com releituras, então vai ser um livro que eu vou manter por aqui. E vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!